Já estava com 40 anos quando eu fui convidado para assumir a operação da Natura no Chile, com 2 filhos. Você não vai morar, não é então turismo. Você vai viver. Nunca faça um movimento desse sem estar 100% consciente que É oportunidade. Vai ter momento que você vai falar assim, puta, o que eu tô fazendo aqui, né? Onde eu fui amarrar meu burro? Eu não sei se é cultural do Brasil, eu não sei o que é, mas a gente tem um tempero que é diferente. I'm sorry, what? Julio. What? Julio, porra! principalmente a nossa geração, né? A gente é mais ou menos todo mundo da mesma idade aqui. Fale por você. O que a gente... Continuo repetindo isso. Ontem já falaram 45 Não, mas mais. é os range, pô, mas é- Tem um bode real de quem fala mal do Brasil. Eu voltei da expatriação, Na ele que me recebeu. expatriação, eu era chefe do Júlio. A mudança dele é o mais caro. Vixe, é melhor, não se trata de trazer bagagem? Eu trouxe bagagem, gente, pelo amor de Deus. Não subestime a volta. A volta também é difícil. Olá, eu sou Alex Fornazari, consultor e executivo. Olá, sou Júlio Gomes, consultor e facilitador. Olá, eu sou a Marcela Sperducci, consultora e comunicadora. Esse aqui é a Firma, uma plataforma de conversas, repertórios, muitas histórias nossas e dos nossos convidados sobre dilemas e tudo aquilo que passa pelo mundo do trabalho, carreira, gestão e comportamento. E antes de começar, se você gosta desse tipo de conversa sobre carreira, gestão, mundo do trabalho, segue o canal, comenta, compartilha, aperta o botão do like. E bora lá começar nossa pauta de hoje. Acho que é um assunto desejo de muitos, mas poucos conseguem realizar. Todo mundo sabe que a carreira internacional é o maior objetivo de desejo do mercado corporativo. Não é segredo para ninguém. 9 entre 10 executivos sonham com o crachá global e com o topo do sucesso, mas a grande verdade é que, embora seja desejada por todos, ela é realizada por poucos. E o motivo é simples: o pedágio de bastidor é altíssimo. Existe um lado duro, de isolamento, de ter que largar uma posição consolidada de influência local para assumir uma cadeira onde você precisa provar o seu valor do zero em uma cultura que você não domina. Só que o bônus compensa o tranco. Quando você aguenta o processo, o ganho em repertório é brutal. Você aprende a liderar na ambiguidade, expande sua visão de negócios e desenvolve uma casca executiva que o mercado nenhum aqui dentro te daria. A reputação não viaja de graça, mas a bagagem que você traz de volta é impagável. Para abrir esse balanço real de ônus e bônus, o nosso convidado especial hoje é meu grande amigo, Alexandre Lemos, e agora sócio também. O Ale é um executivo com mais de 30 anos de experiência, trabalhando em empresas líderes globais nas indústrias de bebidas, saúde, cuidados pessoais, cosméticos, como Natura, Johnson & Johnson, Ambev, entre outras. Ele tem uma sólida trajetória como diretor-geral, diretor executivo e country manager. E o mais legal é que ele resume essa jornada cheia de resultados como uma história feita de lições, erros e muita diversão. Ale, seja muito bem-vindo ao Firma, cara. Maravilha, obrigado, Júlio. Bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo, Ale. Obrigado pelo convite. E realmente é isso, né? A trajetória internacional, para mim, foi algo muito marcante, eu gostei muito, mas como você comentou, né? Como tudo na vida tem um ônus e tem um bônus, e que bacana poder estar aqui compartilhando e falar um pouco disso, porque acho que ajuda a desmistificar um pouco, né? Mas ao mesmo tempo trazer o lado bacana. Na vida é isso, né? Tem um trade-off, coisas boas e coisas que a gente tem que estar se adaptando. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Dos ônus e do bônus, dos trade-offs. E Ale, conta um pouco pra gente a nossa jornada, né? A turma gosta de história. Como foi a sua jornada, Ale? Então, Júlio, eu vivi essa minha experiência internacional já como um executivo sênior, né? Eu já estava com 40 anos quando eu fui convidado para assumir a operação da Natura no Chile, com 2 filhos, um filho de 5, outro de 7. Pequenos, né? Então tive essa oportunidade já num momento diferente da tua carreira, né? Eu recebi o Júlio, quando o Júlio voltou dos Estados Unidos. Eu voltei da expatriação, Na ele que me recebeu. expatriação, eu era chefe do Júlio. A mudança dele é o mais caro. Vixe, olha aqui, ó, revelação. Um companheiro nosso que tinha lá, que tinha 2 filhos e a esposa. Então a mudança dele, só pra vocês terem uma Nossa, Júlio, ideia... como você é caro. Melhor, não se trata de trazer bagagem? Eu trouxe bagagem, não gente, me pelo amor de Deus. surpreende. Não me Depois, surpreende. Esse é um assunto para outro podcast, que aí eu vale um só para falar disso. Mas o fato de ter ido com essa maturidade, acho que teve uma coisa boa, né? De hoje você olhar com outra perspectiva, mas com uma complexidade familiar diferente. E vai piorando, né? Porque os filhos foram crescendo, foram ganhando mais voz, mais autonomia, as minhas mudanças foram ficando mais complexas ao longo do tempo. Eles esqueceram de falar português ou falam português? Falam um portunhol avançado. Portunhol avançado. Já avançou, né? E esse desafio é interessante, né, Lemos? Porque também, no meu caso, eu fui mais jovem, né? Fui numa cadeira gerencial. Para mim, o primeiro movimento foi sair de São Paulo.
Então eu brinco que foi a primeira movimentação internacional, porque eu fui para um lugar onde eu não conhecia nada e nunca tinha ido, que era o Nordeste do Brasil, Recife. E foi o melhor momento da minha vida, em uma época que para mim foi muito importante, né, para consolidar não só o eu, Júlio, como eu profissional. E essa vivência lá que me catapultou e abriu essa oportunidade para essa carreira internacional. Um pouco diferente de você, Lemos, eu fui sozinho. E foi tão difícil quanto. E vocês, meus amigos? Qual a perspectiva que vocês têm sobre isso? Eu nunca tive uma carreira internacional, mas sempre aspirei a ter uma carreira internacional, né? Trabalhei, basicamente, 90% das empresas que eu trabalhei eram multinacionais. E sempre tive essa aspiração, nunca realizei. Talvez eu não tenha buscado com tanta energia, mas nunca rolou pra mim. Mas trabalhei em times globais e muitos amigos, como você, Júlio, fizeram carreira internacional. Tem muita gente que eu conheço. E eu sempre tive essa curiosidade de quem nunca fez, de quem... E de que, de repente, pode rolar também, né? Porque a gente nunca sabe. A verdade é essa, né? Também é uma baita oportunidade pra você trazer algumas perguntas ao longo do episódio de hoje, né? Pra gente... Porque talvez as suas dúvidas, suas perguntas sejam a pergunta e as dúvidas ali da nossa audiência. Boa. E nós temos uma pessoa aqui com uma perspectiva que vai enriquecer demais, né? Que é a que tá do outro lado e veio pra cá, né? Ô, Má, como que foi essa experiência toda sua? Eu fui com 19 anos para estudar, então eu não fui em nenhuma cadeira de nada, tinha só feito estágio aqui, enfim, tinha muitas questões abertas do que ia ser minha carreira. Primeiro fui pra França estudar fotografia, 1 ano, não sei o que, Paris, não, fui pra Roma. E daí as coisas começaram a se desenhar. Nunca fui achando que eu ia ficar pra trabalhar, mas as coisas foram acontecendo. Acho que a gente estava falando nos bastidores, a brasilidade foi um ponto muito forte, que eu mantive algumas coisas que eu percebo que me identificam como brasileira fora, mas quando eu estou aqui eu me sinto muito gringa. Olha que interessante. E a coisa muito louca, que inclusive a firma tem me enriquecido muito, eu agradeço a vocês e a todos os convidados que vieram aqui, é que eu percebo que talvez, e não tô me dando um tiro no pé falando isso, mas tô assumindo uma coisa que eu tô correndo atrás, que é o mercado brasileiro pode ter muitas coisas parecidas, empresas globais têm muitas coisas parecidas. Leitura de cultura, leitura de ambiente é sempre necessário. Mas eu percebo que eu tenho tanto a aprender. O mercado brasileiro é um mercado muito agressivo, no bom sentido e no mau sentido. E tem tanta riqueza. Então eu tô só absorvendo isso. Mas eu percebo que, assim, fazer minha carreira na Europa sempre me trouxe essa coisa de, assim, ok, como é que eu posso agregar com o meu viés brasileiro, mas eu tô mantendo essa coisa aqui. Eu continuo aprendendo muito e não sei se eu quero voltar 100% ou ficar 100%. Eu gosto muito desse lugar global, fantástico, da minha alma que eu estou sentindo. Eu vou pegar uma carona no seu cometa, porque, cara, é inspirador, gente. Lemos o quanto que a brasilidade te ajudou e o quanto ela te atrapalhou. Ó, que legal. Bom, Júlio, eu tive o privilégio, né, eu estava numa empresa global, mas de origem brasileira. Eu fui expatriado pela Natura. E acho que tem poucas empresas que falam tanto de brasilidade. Quanto né? a Natura, com certeza. Quanto a Natura e o Brasil do bem, né? O Brasil empreendedor, o Brasil dos seus ativos, da riqueza da Amazônia, né? Do empreendedorismo das mais de 1 milhão de consultoras que tem na Natura. De valorizar a brasilidade, De valorizar a brasilidade como atributo de marca, inclusive, né? É um dos atributos importantes da marca como um todo. Foi muito bacana, porque eu me lembro, até com orgulho, né? Que quando eu fui assumir a operação do Chile, quando a gente olhava as operações internacionais, as operações fora do Brasil pesavam 7% só do faturamento da Natura. Ou seja, não era nada. Então a gente não tinha nem voz ativa dentro da estrutura corporativa para pedir alguma coisa para o país, para falar alguma coisa específica, né? E eu saí da empresa ano passado. O negócio basicamente era metade América Latina, metade Brasil. Olha só. Né? Então, assim, foi uma jornada de muito crescimento, muita transformação aí em 14, 15 anos. E levar o nome Natura para fora foi muito bacana. Tem um lado assim, Natura é uma empresa simpática, né? Que tem como... super aberta. Né? Não, aberta, com atributos super valorizados pelo mercado, né? Atributos de sustentabilidade. E a gente pegou um trend muito positivo, né? Do Brasil num momento de crescimento, num momento aí de valorização de cultura, de características, mas com desafios também. Porque não era fácil chegar para um chileno, um colombiano, um mexicano, falar de Tucumã. De Cupuaçu. Tucumã pra mim era algum maia. De falar algumas coisas dos ativos aí da Natura que tem às vezes, né, nomes muito característicos, né? Mas foi muito bacana. Eu acho que o Brasil é um eixo fundamental aqui da América Latina e viver essa experiência que eu vivi de exportar uma companhia brasileira de sucesso para outros países, para mim foi muito bacana. E com as pessoas, a brasilidade ajudou
e também não contribuiu? Você tem alguma vivência disso? Porque eu vivi coisas, e daqui a pouco eu conto a minha história, mas eu vivi coisas muito interessantes. Dias de luta, dias de glória, no caso, né? Histórias aí. Tem coisas que eu não posso contar, mas vamos falar que eu posso falar contar. sobre aquilo que a gente pode falar, vai. Então, mas o bacana aí, Júlia, assim, a brasilidade, acho que, de novo, né, o lado espontâneo da gente, o lado caloroso do brasileiro, o lado empático da gente é sempre muito bem-vindo, acho que em todas as culturas, né? Eu, particularmente, tinha que tomar um cuidado com o tema, né? Às vezes eu sou demais muito informal, às vezes eu sou muito brincalhão, então, assim, tem horas que cai bem, tem horas que eu tinha que me policiar, porque isso às vezes não encaixa muito bem em algum momento, né? Então você tem que estar atento. E tem coisas pitorescas também, né? Em questão eu sair daqui achando que eu sabia falar espanhol. E foi pro Chile, que é talvez o espanhol mais rápido, com mais dialetos, com mais gírias da América Latina, né? A gente acha que fala espanhol. Eu lembro que eu fui fazer, já para trazer um episódio aí pitoresco, por favor, né? A gente fazia eventos na Natura para muitas pessoas, né? Era um evento para 500, 400, 1000 pessoas, né? Então tinha muitas pessoas. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer um brinde, né, para encerrar o evento, eu perguntei se todo mundo tava com as taças. E taça em espanhol é xícara, né? Eu lembro que eu olhei as mulheres que estavam lá, a maioria das pessoas, né? Não eram só mulheres, mas as consultoras da Natura começaram a gargalhar de rir e fazendo um brinde como se estivesse segurando uma xícara, né? Te ajudaram a quebrar o clima, foi legal, né? Me ajudaram a quebrar o clima, né? Mas isso eu acho que é bacana, né? Porque acho que liderança também tem muito a questão de você mostrar as tuas fragilidades também, né? Nossa, então eu me desarmei também, né? Então eu cheguei aqui achando que eu era sênior. Quando você cai em outra realidade, você vê que tem que vestir um pouco a famosa sandália da humildade. Sim. E repensar algumas coisas. Grande banho de humildade sempre, né? Porque eu erro até hoje, eu invento palavra em italiano até hoje. A minha ex-chefe falava assim, vamos usar a partir de hoje o dicionário da Marcela. Porque tem coisas que fazem mais sentido do jeito que a Marcela tá falando. Aí você encontrar pessoas que empatizam com o lugar também, e um lugar de muito respeito, né, gente? Porque fala assim, a pessoa já tá em outro continente, liderando um monte de italiano, te colocar num lugar desconfortável, putz, e isso é uma coisa que eu aprendi também a fazer quando chegavam também pessoas que tava lá patinando, não conseguia. Como é que eu posso fazer essa pessoa se sentir num lugar confortável, porque ela já tá completamente num lugar desconfortável? Como é que você pode ser uma anfitriã, né? Exato, porque foram anfitriões muito bons comigo. As coisas começaram a acontecer comigo, né? Você usou o exemplo da xícara, lembrei da vez que fui expatriado lá para Arkansas, pessoal. Imagina o Arkansas, com essa carinha de latino. Todos os lugares que eu chegava, eu me apresentava. Oi, tudo bem? Como você chama? Júlio. I'm sorry, what? Julio. What? Julio, porra! Julio! Nice to meet you! E aí, o engraçado disso é que, a partir do momento eu fazia questão, falar, cara, você tem alguma amiga que chama Juli? Você não tem nenhuma amiga que chama Juli. Então, just put the fucking O at the end. Julio. Falei, é isso aí, caralho. Fala de novo pra aprender a falar direitinho meu nome, né? Eu tô contando essa história porque, a partir do momento que eu comecei a baixar minha guarda, me sentir mais confortável e com menos medo de errar, as coisas começaram a acontecer. Demorou 3 meses pra eu conseguir fazer amizade de verdade com as pessoas que trabalhavam comigo. Por quê? Questão da cultura, né? Chegava às 8 da manhã, saía às 8 da noite. Daí os caras achavam, depois que eu fiz amizade com eles, falavam, eu pensava, tinha certeza que você era o cara mais improdutivo do escritório. Por causa Mas sabe por quê? Porque eu cuidava do Walmart internacional. Então, 8 horas era 8 horas da manhã no Japão, 9 horas era 9 horas na China, não lembro, mas os time zones aí. Então, eu tinha que ficar mais tarde para cobrir esses países, para fazer uma reunião. E na visão deles, que não conhecia o contexto, então eles me julgaram. E quando eu contei isso, eles ficaram... E eu achei isso tão bacana. Foi aí que a gente virou melhores amigos. Porque eles ficaram tão envergonhados, que depois desse dia, cara, tudo, aí me fudi, porque vamos tomar cerveja, vamos jogar golfe, vamos andar de bicicleta. E aí a brasilidade imperou. Então, nesse ponto, a brasilidade foi excelente. E um ponto negativo da brasilidade, e essa história foi interessante, assim, porque em reunião existe não vou dizer um script, mas o ritual você só marca uma reunião lá com os americanos se você não responder a pergunta por e-mail. Se responder por e-mail, não existe a reunião. Eu acho que eu amo essa regra, cara. A gente deveria adotar mais. Na Itália funciona mais Brasil, assim, quanto mais reunião, melhor. E aí, pra mim, precisava da reunião pra ver que todo mundo tava alinhado, pra ter certeza. Então, a galera ficava extremamente incomodada com o número. Eu era conhecido como o cara da reunião, né? E aí eu fui usado como exemplo do que não fazer. E depois, obviamente, de um monte de feedback, eu aceitei. Falei, puta, vocês têm razão, desculpa.
E aí, de novo, destravou um outro ponto. Né? Sabe uma dúvida que eu tenho, olhando de fora assim? Quando a gente está construindo uma carreira, independente do lugar, você tem, obviamente, a rede de contatos que você constrói e a experiência do lugar, né, do local. Quando você vira essa chave e vai para fora, que você não tem uma rede de contato, que às vezes a sua experiência local não é tão grande assim no país que você está indo, como é que funciona essa virada de chave para vocês? Eu tive, aí eu posso dizer privilégio, né? Eu cheguei como gerente geral no mundo da operação, né? Então você acaba tendo, e não por imposição, né? Você acaba tendo uma conexão com as pessoas de maneira natural. Né? Você está liderando, você tem que meter... Tem que acontecer, né? Tem que acontecer, né? O peso do crachá ajuda já a abertura. Então, ajuda, mas é quase uma obrigação minha também, né? Eu preciso me inserir, eu preciso entender o que está acontecendo também, como né? líder, entender quem são as pessoas, quem são os times, em que ambiente estou inserido, quem é a concorrência, né? Conectar aí nas distintas, sei lá, entidades de classe, câmaras cosméticas. Então, isso ajuda, mas não é trivial, porque eu sempre comento também que, assim, a minha expatriação não foi só minha. Foi minha e da família também, né? Então eu tinha que garantir que meu alicerce, que a minha família também tivesse conectado com o país, tivesse, né, pessoas para interagir, principalmente a minha esposa, né? Porque assim, eu me conectava com o trabalho, tinha minha rede de relacionamento ali, molecada ia pro colégio. Então assim, a preocupação com família é outra coisa muito importante. Um convite para quem um dia viver essa experiência, assim, primeiro, nunca faça um movimento desse sem estar 100% consciente de que isso é o melhor para a família e muito bem conversado antes, né? Se a balança está desequilibrada, né, e você não tem uma parceira ou parceiro para estar te acompanhando nisso, eu já vi experiências frustradas, né? Também já vi. E a segunda é a tua integração não é só sua, é a sua e da tua família também. Né? Então isso é muito, muito importante. Legal. Ale, o meu ponto, na verdade, da rede de contato, obviamente dentro da empresa você chega lá com o peso do crachá, numa posição de liderança, você automaticamente cria a rede de contato dentro da empresa. Mas é a rede fora da empresa. Eu vou colocar justamente porque a minha vivência é completamente vivência, né? diferente. Mas completamente diferente. Eu acho que essa foi uma grande sorte do estudo lá. Eu só tinha amigo italiano. Fui ficar muito próxima dos meus professores. Comecei a ir em feira de setor, porque eu falei assim, meu Deus, da onde que eu vou começar? O que eu faço aqui, né? Não tem ninguém que me indique, a não ser os meus professores. Gente, eu fui aprendendo a galgar e não sei o quê. Eu falei pra vocês que eu não sou a boa do óleo de peroba na cara, mas lá eu falei, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu não ganhar dinheiro, meu pai vai me mandar de volta, no caso, porque daí vai, Marcela, vai sozinha, né? E isso foi muito importante. E todas as vezes que as empresas vinham fazer aqueles times que pra você apresentar business case, eu fazia todos. Quase um burnout de business case para tentarem os tubos. Ela, não, a gente pega você para fazer estágio. Foi assim que eu entrei na TIM. Legal. E no meu caso, assim, eu estava numa posição de liderança e a empresa acabava empurrando muito isso, porque como era uma operação não relativamente nova, porque a Natura já estava há algum tempo nos países que eu assumi, né? Mas não era uma marca muito conhecida. Então, a gente tinha 3 pilares, né, para poder estar abraçando, né, para fazer a marca conhecida. Um era a marca Natura, que era super forte. O outro era a relação com a rede de consultoras, né, que tinha para cada país aí 100 mil, 400 mil, 500 mil pessoas vendendo. E o terceiro era a parte de reputação corporativa e comportamento empresarial. Então eu acabei me metendo muito nos grêmios, associações, né, Câmara Cosmética. E uma coisa que é muito característica do Brasil na América Latina, você acaba criando um network com brasileiros. Né? Porque tem muita... o primeiro establishment que você faz, tem muitos líderes de organizações na América Latina que são brasileiros, né? Então tem bastante pessoas ocupando cargo de liderança, então você acaba fazendo isso. Os filhos acabam indo para colégio expatriado também, então tem um monte de brasileiro também. Então, o primeiro contato acaba sendo com essa rede de brasileiros. E, de novo, né, trazendo para esse lado da vida familiar, do equilíbrio, né? Quando você está expatriado, você é obrigado a fazer isso. Aqui as coisas vêm naturalmente, né? Então, eu sempre me forcei a estar me conectando com pessoas que não que me geravam valor, mas que eu me sentia identificado, né? Com pessoas, né, com valores parecidos, divertidos, afinidade. Então, eu não fazia um infinito de amigos, né? Mas eu procurava me conectar com pessoas e tenho o privilégio de pessoas que eu conheci no Chile, na Colômbia e no México, são amigos da vida. Isso vale também aqui também, né? Porque o fato de você estar expatriado, eu escutei uma frase de um grande amigo, que é o Marcos Henrique, que assim, a amizade tem que regar. Né? Regar com frequência. Sempre. Qualquer relacionamento, Qualquer relacionamento, né? Mas o fato de estar longe, né? Então eu vinha pra cá, me conectava com família e com amigos, né? E lá fora também, né? Quando eu estava, era importante fazer isso. E pessoalizando esse papo, né? Trazendo pra vivência, Alex, na minha jornada, fui 2 vezes expatriado, mas óbvio, a segunda já estava fluente no Expatria 3. Vamos colocar dessa forma, mas... Expatria 3. Porque muito bom. Tem a visão do glamour, e quando você faz merda, quando você erra, né? Você não tem uma rede de acolhimento.
E isso pra mim foi muito duro, cara, porque no começo você erra pra caralho. Vou soltar a pergunta aqui. Fala uma história de uma merda que você fez. Eu já sabia, levantei a bola, não precisa Ele nem não de ia muito, ficar, né? Ele não você ia vai te ficar deixar embora, escapar Mas dessa. eu vou contar a história, vou contar o fato junto com a história. Tem várias, pessoal. A gente vai fazer um episódio da firma só de histórias. Acho que primeiro, então, nessa jornada, no começo, no meu caso, eu tava sozinho, solitário. Eu conhecia o Mike Charretto, que era meu chefe, que foi o cara que construindo a história de onde eu parei. Tava em Recife, ele foi visitar, o Walmart tinha comprado o Bom Preço, e ele viu o trabalho, meu trabalho e da minha equipe. Então, a minha expatriação não foi mérito só meu, foi o mérito de toda a minha equipe. Não tô falando isso aqui como motivacional, não. Porque eu tinha as ideias, mas eu não executava minhas ideias. E era um cara super criativo. Eu colocava o boneco de cotonete, boneco de Olinda dentro da loja pra fazer um retailtainment. E a gente criava muita coisa fora da caixa pra ajudar, né, a vender e comunicar as marcas no ponto de venda. E ele viu e ele gostou muito dessa pegada. E um outro lado era a pegada analítica. Então tinha criatividade e a parte analítica. Falou, cara, esse cara tem potencial pra trabalhar conosco. Era o Zé Vicente na época, eles estavam atrás de alguns nomes, todos os países mandam uma recomendação, eles mandaram a minha, acho que eram 10 pessoas, e eu consegui passar. Aí chegando lá, a solidão. E isso, cara, você não arruma do dia pra noite, às vezes você tem um amigo ou outro, só que eu tava no, Smallville, galera, middle of fucking nowhere. Tinha cidadezinhas, cara, de 15 pessoas na placa, 15 pessoas. Falei, caramba, será que eles contaram o cachorro, a vaquinha? Então tava no meio do nada. Então você erra ou você precisa de algum apoio? Não tem. Só que isso, por outro lado, você canaliza, né? Então eu chegava no restaurante 9 horas da noite, você tá falando do time, né? Os caras estavam fechando, olhava pra mim com ódio, até eu aprender que os caras jantavam 6, 7 horas da tarde. Aí de vez de eu comecei 6, 7 horas depois do trabalho, comecei a sentar no balcão. Aí eu começava a trocar ideia com a galera do lado. E era difícil porque era latino, então eu sofri muito preconceito. Então os caras começavam a conversar, e é duro, gente. Virava as costas assim, ó, sutilmente. Chegou nesse nível pra baixo. E aí eu falei, não, cara, nem fodendo. Então aqui eu tô com sotaque, eu preciso melhorar. Então eu fui canalizando. Então eu tive que virar meu próprio psicólogo. Porque se eu entrasse em depressão, não precisava. Eu tava realizando um sonho de carreira, um sonho da minha vida. Desde os 7 anos, eu sonhei com isso. Bom, o ponto da brasilidade aqui, que eu acho que é um ponto que ajuda no começo, a gente não pode se tornar refém dela, que, obviamente, eu fui um caminho diferente, fiquei amigo dos americanos. Primeiro, porque estadunidenses primeiro, e depois eu fui conectando com os brasileiros. Tinha brasileiro tá tudo que é lugar, tinha brasileiro lá, né? E aí a gente tem que tomar cuidado pra não se tornar refém da comunidade brasileira. A panelinha. Porque, cara, eu vejo muito, tem vários amigos morando lá, expatriados, amigos já ficaram, que vivem esse contexto muito intensamente e não vive quase nada com o país. Então não vive a cultura do país. Não tô julgando, mas é uma grande oportunidade. Você já tá morando fora do outro país, de fazer uma imersão. Pode ser que você não se identifique ou não, mas, cara, tem um monte de coisa ali pra explorar. Desde convivência até troca de culturas, tem um monte de coisa bacana. Então, Alex, pra fechar a história toda, essa jornada, e a história ruim foi essa, sabe onde eu encontrei meu acolhimento? No restaurante mexicano. Então eu chegava lá, 7, 8 horas, os caras já me chamavam de Julio, já tinha aceitado que o meu nome era Julio, e, cara, trocava ideia de futebol, trocava ideia da vida, então aquilo ali era meu conforto, sabe, cara, nesses 3 primeiros meses até me estabelecer lá. Foi duro, mas ao mesmo tempo foi legal, porque, cara, eu conheci nos Estados Unidos uma cultura mexicana muito bacana, uma galera que até hoje, de vez em quando, ainda escreve, e de lá fui conhecendo mais pessoas, mais americanas, então eu criei uma rede muito grande que me ajudou demais ao longo dessa jornada. Boa. Eu fui um pouco mais dura com isso e eu sou um pouco mais cri-cri com essa coisa. Cri-cri é muito antigo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Não, dá pra usar. Dá pra usar? Bom, eu, intolerável que pronuncie meu nome errado, eu faço a pessoa pronunciar até ela pegar, e olha que meu nome é difícil de pronunciar para algumas línguas, hein? E a primeira coisa que eu sempre fiz é, como se pronuncia seu nome? Eu tenho pavor. Cara, a gente consegue ir pra lua, você acha que não consegue pronunciar o nome de alguém direito? Número 2, melhor comunicar do que ficar paralisado falando, ai meu Deus, eu preciso melhorar, preciso ser perfeito. Eu vi tantos colegas se paralisarem que eu puxamos pro lado para conversar, falar assim, você tá se comunicando super bem. Você tá passando a mensagem. Entrega o resultado. Antes feito que perfeito. Exato. Que aqui a gente usa bastante esse lema que eu acho muito importante. Porque senão também caía naquele lugar de, ai meu Deus, eu tô aqui. Daí o que o Júlio falou é muito verdade. É oportunidade. Vai ter momento que você vai falar assim, puta, o que eu tô fazendo aqui, né? Onde eu fui amarrar meu burro? Na verdade, que bom que eu amarrei meu burro aqui, né? Mas, de novo,
Nome errado, Julio, não dá. O Mike, na época, falava, cara, você tem que falar pra todo mundo como fala seu nome. Obviamente que eu aceitava, mas eu não processava, sabe? Então, eu toda hora ia conversar com as meninas, tal, qual é o seu nome? Era sempre a mesma história, quase eu já deixava gravado. Aos poucos, você vê que isso faz parte da sua identidade, da sua cultura. Total. Então, você não pode abrir mão disso. Eu tinha que defender a minha brasilidade, voltando pra questão. Lemos, você acha que expatriação é pra todo mundo ou não? Qual que é a sua perspectiva sobre essa carreira? Não expatriação só, mas de carreira internacional. Vamos colocar sobre essa ótica. Perguntinha, hein, de 1 milhão. Pela minha experiência, tá, Júlio? Eu acho que não é pra todo mundo. Eu acho que primeiro é pra quem quer. O mundo mudou muito nesses últimos anos, né? Então já não tem mais fronteiras entre países, quanto mais a questão corporativa, né? Mas acho que a primeira coisa, assim, tem que realmente querer, e não é pra pouco, você tem que fazer uma análise bem profunda aí, bem expandida, olhando vários horizontes, né? Para quem tem família, olhar o tema família, porque tem um ditado em caipirês, né? Eu sou do interior de São Paulo, que é mais ou menos assim, né? As pingas que eu tomo, todo mundo vê. Os tombos que eu levo, ninguém vê, né? Então, verdade. Eu ganhei muita coisa, né? Minha família também. Eu hoje vejo meus filhos, né? Cidadãos do mundo, bem articulados, falando 3 idiomas, né? Mas foi sofrido, né? Eu lembro o primeiro dia de aula da minha filha, ela foi tirar uma foto pro mural da escola, ela tava com uma cara de bichinho, medo, assim, sabe? Retraída. E a palavra realmente era assim, era medo, né? 7 anos, uma escola, não conhecia ninguém. Outro idioma, outra turminha, né, cara? Então não foi fácil, né? Também perdi casamento, festa, batizado, um monte de coisa aqui, mas ganhei muitas coisas, né? Então, nesse trade-off, né? Quando a balança é mais positiva do que você gera de valor, né? Pra você e pra sua família, do que você perde, enquanto ela é positiva, tá valendo a pena. Parte do meu movimento de voltar pra cá foi quando eu comecei a ver que a balança tava desequilibrando, né? Eu acho que você ter o autoconhecimento também... Isso é importante, gente. É o fundamental nesses movimentos, né? Então, assim, vai ser duro, vai ser difícil fazer um movimento como esse, mas eu, junto com os meus valores, minha estrutura, estamos dispostos a fazer, né? E tá sempre discutindo, analisando, avaliando, porque não é fácil. Eu também acho que não é pra todo mundo, mas é pra todo mundo que quer. Querer de verdade. Eu coloquei essa meta com 7 anos de idade. Direto ou indiretamente, né, fui semeando e buscando as oportunidades pra eu conseguir chegar lá. E eu de verdade achava que eu não ia conseguir. Mas todo mundo tem aspiração, porque é muito interessante você ter vivências internacionais. E hoje uma carreira internacional, ela tá mais fácil, né, você cruzar as fronteiras, porque antigamente era um pouco mais burocrático, né? Tanto que os programas de expatriação minguaram. Tem um exemplo, né, de uma empresa multinacional que a diretora de trade global estava em São Paulo, remota. Não foi expatriada, mas era do time global. E cada vez mais vai acontecer isso, né? Porque é um custo muito alto para as empresas também, olhando para um outro lado. Por isso que não é para todo mundo também, e é um processo seletivo pesado e longo, porque tem um outro ponto, né, Lemos? Se eu invisto tudo isso, o cara volta e vai embora. Mas faz parte do jogo, né? Faz parte que do garantia jogo, que você tem. E tem o outro lado também, né? O que você gerou de valor nesse período todo que você teve também fora do seu país, né? Eu tenho uma dúvida também, uma outra dúvida aqui. Acho que depende muito do tempo que você fica como expatriado ou trabalhando como a Marcela, que não foi expatriada, que começou a carreira dela lá fora. Vocês acham que vocês vão ser sempre os eternos outsiders ou tem um momento que vira a chave e que você já tá incorporado na cultura local, no trabalho, no escritório, na empresa que foi? Eu tenho um pouco de quádruplas personalidades. Vocês sabem muito bem que eu tenho uma questão que eu falei, gente, é uma sensação muito louca você se sentir por muitas coisas gringo no teu próprio país. Cada vez menos, porque eu tenho buscado muito realmente diminuir esse gap que tem, mas são 17 anos de gap. Não tem jeito de você querer correr atrás passando só 4 meses por ano aqui. Mas estou tentando ver isso sempre como oportunidade, não como frustração. Eu não sei se algum dia eu vou me sentir muito mais de lá, muito mais de cá. Eu acho que eu estou e eu gosto muito de ser brasileira. Gosto muito de ter feito o que eu fiz. E acho que eu vou tentar sempre buscar meu ponto de força nessa ponte que eu faço entre os mundos. Você se sente mais outsider no Brasil do que lá fora, é isso que você tá querendo dizer? Ela tá tentando agora reconstruir isso. É uma coisa, minhas 4 personalidades juntas, elas, tem dia que sim, tem dia que não, tem dia que eu tô mais... É isso. Ô, Lebas, e pra você que construiu 4 ou 5 casas no sentido home, né? Você mudou e viveu, né? Você construiu a família brasileira, você construiu a família mexicana, chilena, colombiana. Você sentia outsider, né? Construindo em cima
da pergunta do Alex. No final das contas, sim. Por mais que você se adapte ao país, você tem seus traços culturais, né? E eu adorei morar nos 3 países que eu morei. As pessoas me perguntam, né, dos países que eu morou, qual que você adorou mais? Eu falei, gostei dos 3, cara, porque eu sempre me conectei com o lado bom, minha natureza, né, de conectar sempre com o lado bom das coisas, né? Mas assim, sempre com essa visão de assim, eu sou um estrangeiro. Eu me adaptando nas coisas que eram necessárias, né? Mas sempre com essa visão de que eu era um outsider. E o que você fazia pra conectar? Então, eu sou outsider, mas o que você fazia pra conectar seus amigos, pra conectar as pessoas, pra não ser o outsider toda hora? Não vale com brasileiro. Não vale a panela. Eu falei muito da minha esposa, né? A gente tem uma conexão muito forte com relação a essa parceria, né? Porque no final do dia é um partnership que você acaba fazendo, né? Pra poder enfrentar tudo isso. A primeira conexão era com ela e, assim, a gente explorava os países que a gente, né? Eu conheci o Chile literalmente de norte a sul, conheci um pouco menos a Colômbia, porque a Colômbia eu peguei na pandemia, né? Foi bem complicado, conheci muito bem o México também, então... Para me conectar, eu me conectava com eu brinquei, a gente me conectava com sabores, colores. Sabores e colores. Sabores e colores, né? Porque eu gosto muito de gastronomia, gosto muito de viajar, então eu aprendi muito do vinho chileno, do café colombiano, da tequila. Só coisa boa, né? Da tequila mexicana. Só coisa boa, então, né? Não, porque assim, se você vai como expatriado só para trabalhar, juntar dinheiro, não vale a pena, gente. Não vale a pena. Não, né? Nada vale a pena só tem assim. que se divertir, eu vou dizer com propriedade, que eu me diverti com força. Se divertir com força. Acelerei, porque senão não vale a pena, sabe? Eu ia adicionar curiosidade genuína, porque isso que você tá falando é tipo ter curiosidade mesmo sobre o país que você tá. E fazer imersão, Por isso que eu falo que as panelinhas, elas são muito perigosas. Acho que depois de um certo momento que você já viveu e você tá mais integrado, isso é muito importante. Agora que eu mudei para Portugal, tem um movimento de expatriados muito grande, mas os estadunidenses ficam com os estadunidenses. Eu percebo que tem muitas panelas e é muito difícil entrar. É normal, é o primeiro lugar que você vai correr, né? Mas eu não sei se essa é uma coisa que está acontecendo mais, que tem menos integração. Isso é uma pena, né? Porque, na verdade, daí você vai para núcleos que só fazem coisas ligadas à música. Não tem esse mix. Mas sabe qual é a minha percepção? Tem aquele ditado, né? From the cradle to the grave. É desde da escolinha. Porque meus filhos estavam em colégio americano, era assim, era a rodinha dos latinos e brasileiros, a rodinha dos americanos, a rodinha dos asiáticos, né? Então, eu acho que limita tanto, é muito complicado. E aí, pegando o que você desenvolveu e trazendo para a pergunta ali também, mas o que te faz para promover a integração, para quebrar esse elo, para você não ser visto como outsider? Curiosidade. Aí, vou usar meu exemplo, eu fazia churrasco. E aí eu virei o churrasqueiro da galera. Sabe outra coisa que eu fazia? Eu chamava todo mundo, não de uma vez, teve uma vez que chamei todo mundo para minha casa e foi o Apocalipse, igualzinho o filme americano, que eu não posso. Essa história eu nunca contei pra ninguém, mas dá ponto de eu ter sido chutado no meu próprio quarto e meu amigo no rally rola lá, né? Eu falei, vamos dormir, cara, 4 horas da manhã, o cara ignorou, eu tive que dormir na sala, pra você ter ideia. Nesse nível? Nível filme teenager americano, cara, né? Nesse nível foi. Nível carnaval. Eu trouxe carnaval. Eu já fui para final, mas uma coisa legal que eu fazia, quando eu chamava em casa, eu recebia, como eu recebo meus amigos aqui, só que só a particularidade é que, cara, o termostato sempre tava ali nos 23, 24. A galera chegava encapada e com vergonha de falar, tá quente pra caralho, Júlio, né? Daí tirava o primeiro layer, tirava o segundo, e aí ficava com a camiseta branca, que é quase o pijama, né? Da galera. O americano usa como underwear, né? Porque o cara tava... E as moças não conseguiam, a mulherada não tirava tudo, né? Então, até o dia que falaram, porra, Júlio, tem uma coisa pra te falar. Pelo amor de Deus, bicho, você quer assar a gente aqui dentro da sua casa? Ninguém quer vir mais porque vai passar calor. Eu falei, pô, desculpa aí. Eu lembro. 64 Fahrenheit. Né? Tinha que pôr lá o termostato no 64 pra galera... Que é quanto em Celsius isso? Ah, vai tomar no cu. Não faz essa conta não, cara. Not relevant. Not relevant. Mas é muito louco, porque daí, cara, puta, é cerveja. Cara, tava nos Estados Unidos ali pactado, hambúrguer todo dia. Six-pack. Eu virei o Homer Simpson, bicho do lado do pessoal. Eu saí de 70 e poucos quilos que eu tenho hoje, voltei com 90. Foda, eu sou testemunha, eu tava numa fila, eu fui fazer uma integração, quando eu entrei na Johnson & Johnson, né, eu fui chefe do Júlio. Tava numa fila, bandejão,
Peguei um hambúrguer, falei, nossa, que hambúrguer gigante. A menina que tava do lado, o Júlio comia 2 desse. Foi a palavra dela pra mim. Cara, foi ali que eu perdi a linha mesmo. Porque, cara, é tudo novo, tudo legal. Ainda bem que não era do doce, cara, mas na culinária, aquelas coisas do barbecue. Cheguei a viajar no sul dos Estados Unidos pra ir atrás do melhor barbecue. Eu ia em show pra caramba, cara, show do YouTube, sabe? Coisa que você tem acesso, e isso que é bacana, né? Antes da gente botar o bode na sala, só pra gente trazer pra terra do mundo dentro da corporação, né? Aqui a gente tá falando como se integrar fora pra poder também conseguir sobreviver dentro. Uma coisa que eu achava que, eu acho que depende também da cultura da empresa que a gente tá, a questão de muitas vezes você ser o diferente, você ser o outsider, você traz um recorte de diversidade muito interessante. E essa é uma coisa que eu sempre tentava trazer como, apesar de ser metade italiana, né? Mãe italiana e tudo mais, então eu nunca tive problema com documentação, que é um grande entrave, como a gente estava falando, né, um grande obstáculo. Sempre fui uma pessoa que dentro falava, não, mas não acho que é desse jeito, né, com as lideranças muito mais homens, brancos, cis, etc., muito mais velhos, falava assim, não acho que é desse jeito. Ou então trazer aquela visão que muitas vezes, a gente não, tendo esse contato com o Brasil, eu acho que sempre foi uma coisa muito boa. O Brasil se fala muito sobre certos temas que a gente acha que lá se falam na Europa, mas na verdade o tema está muito mais atrasado. Às vezes são não temas, mas eu tinha brasileiro no meu time, eu tinha outros latinos no meu time, eu tinha asiático no meu time. E acho que essa experiência me ajudou muito a entender como o nosso papel como outsiders é fundamental e a gente não pode ter medo. Eu acho que você trouxe uma perspectiva para mim. O que faz do brasileiro, né, nós como cultura de negócios, nos destacarmos mundo afora? E aí eu quero ver o seu exemplo, mas eu acho que tem muito da criatividade, tem muito do se adaptar a terrenos mais complexos, por exemplo, o americano evita. Capacidade de se conectar também, né? Capacidade de se conectar, né? Então acho que essas são, vamos dizer, os soft skills que fazem com que a gente se destaque. Mas o que mais você acha, Lemos? Eu acho que a gente, como brasileiro, tem uma capacidade de resiliência e manejar terrenos adversos que é quase que único. Principalmente a nossa geração, né? A gente é mais ou menos todo mundo da mesma idade aqui. Fale por você. O que a gente... Continuo repetindo isso. Ontem já falaram 45 não, mas mais. É o range tá perto, quantidade de crises, né? Quantidade de coisas que a gente vê como país, né? Acaba que as empresas, os executivos têm essa questão de flexibilidade, adaptabilidade muito desenvolvidas, né? Então acho que isso para mim é o que mais marca, porque esse mundo louco que a gente está vivendo, né? A gente já viveu lá atrás. Né? Então essa capacidade adaptativa que a gente tem, eu acho que é uma coisa que é muito valorizada, quase que, não digo que é única, mas assim, é muito característico da gente como profissional brasileiro, essa capacidade de resiliência, né? De você fazer o recovery period de maneira, né, rápida. Beber, cair e levantar. Exatamente. A proposta e mais que isso, entregar. Né? Entregar claro, em terrenos adversos. Então, para mim, essa é a grande diferenciação que o executivo brasileiro tem. E você concorda com tudo isso, Alex, numa visão mais do mundo dos negócios, de consultor? Tipo, qual que é a virtude do brasileiro em uma carreira internacional? Eu super concordo. Aí eu vou usar um pouco da minha referência de quem lidou com times globais, né? Muitas vezes, e teve que ser um anfitrião, ou fez viagens de negócio. A gente tem essa capacidade mesmo de conectar muito rápido, de ler o ambiente, de ser mais resiliente. Eu não sei se é cultural do Brasil, eu não sei o que é, mas a gente tem um tempero que é diferente. Também acho. Tem uma coisa muito louca também, que às vezes, não sei se aconteceu com vocês, mas comigo, como eu nunca vivi uma cultura morando no lugar, você não consegue entrar na profundidade da nuance da língua que você fala. Claro, eu falo inglês, falo um portunhol sem vergonha, mas às vezes a nuance da língua faz uma diferença brutal. Cara, faz. Porque você perde algumas coisas. Mesmo que você fale um bom inglês, um bom idioma onde você está morando, você perde algumas coisas. A gente usou alguns exemplos aqui. E essa capacidade de tirar sarro disso cria conexão com os times globais. Eu Sem usei dúvida. muito disso. Muito bom, Alex, muito bom. Né? Porque essa é uma verdade absoluta, cara. Recurso de retórica. Recurso de retórica, claro. Total, né? Total. Bom, Lemos, a gente tem um quadro aqui pra finalizar, onde a gente abre a porteirinha ali e traz o bode pra mesa. E o bode na mesa é trazer uma reflexão, um questionamento, para dar uma chacoalhada aí, né? E pra dar uma apimentada. Então eu vou abrir aqui pra mesa que história ou que mensagem que vocês querem passar aí pra gente chamar os bodezinhos pra mesa. Não adianta olhar eu tô olhando pra cá fingindo demência. Às vezes é melhor começar, porque você já gasta uma ficha, que às vezes o cara tá pensando do lado, é o mesmo bode que eu, acontece isso às vezes. Então eu posso falar de um lugar, né, como eu não fiz carreira internacional, eu acho que tem muita romantização na carreira internacional, né, muita coisa que a gente romantiza, e vai ter um momento duro mesmo, né, quando você vira, quando você muda, quando você tá levando a família, tira colo.
Você deu o exemplo da sua filha, tirou a primeira foto na escola, estava ali embotada, porque ela não sabia o que esperava, né? Mas depois viraram cidadãos do mundo. Então eu acho que precisamos parar de romantizar. É bacana, mas tem um lado romântico que precisa se preparar, certo? Eu vou construir, vou chamar de novo, não é nem o primo, é o irmão do seu bode, que pra mim é o seguinte, a gente tem uma visão da carreira internacional que é como se fosse turismo, né? Viajar internacionalmente, né? Eu vou morar nos Estados Unidos, vou morar na Espanha, vou morar em Portugal, vou morar no Chile. Você vai viver, você não vai morar. Não é então, turismo. você vai viver. E o viver, cara, ele traz uma série de complexidades, né? No caso da família e no caso de uma pessoa só. É uma decisão complexa e é um achievement, uma conquista importante na carreira de todo mundo. Mas você não precisa necessariamente de uma carreira internacional para ter uma carreira bem-sucedida. Então fica essa reflexão, porque hoje nós trabalhamos com os times globais e muito que a gente teve de troca hoje acontece com muito mais frequência. E antigamente a gente não tinha tanto contato. Então, esse é meu bodezinho na sala. Eu tenho 2. Multiplicou, hein? Eu tenho um bode real de quem fala mal do Brasil, principalmente brasileiros e brasileiras. Isso é uma miopia absurda. É horrível. Temos problemas como todos os países, e eu garanto que é problema para um caralho fora também. Veja os pontos positivos, porque isso é o que vai te trazer coisas boas. Segundo ponto, não subestime a volta. A volta também é difícil. Botou 2 bodes gigantes na Não, e ela arrematou com o filho. Matou meu bode. matou seu bode? Matou? Não, constrói com essa história. Constrói em cima. O bode do Lema veio mancando assim. Não, eu vou pedir uma licença poética aqui. Eu vou tirar esses 4 bodes da sala. Eu acho que realmente passa tudo isso, né? Foi difícil minha volta. Tem até um meme que eu vi que, assim, voltando pro Brasil, não sei se vocês viram, parece o cara chegando, olhando, né, cara, acordando de manhã, ele abre a janela, parece um barulho de moto. As CGzinhas. CGzinha gritando, barulho de moto, busão. de busão, barulho de galinha. O cara vai começando a perder a magia, né? Então, assim, realmente tem essa preocupação. Mas a segunda, assim, cuidado para você não adotar os bodes. Porque o que acontece também é o seguinte, é muito fácil no momento de fragilidade que vai vir. Vão vir os momentos de fragilidade, estar vivo, né? Basta estar vivo, né? Assim, um resultado que não foi bom na organização, o filho que volta chorando da escola, a mulher que fica bodeada com alguma coisa, vai acontecer. Então você se conectar com o teu propósito nesse momento, que é assim, eu tô aqui com uma missão, né? Eu vou fazer dessa missão algo muito prazeroso, né? Ter isso como mantra, né? Vão vir uns momentos difíceis, mas a gente vai viver, né? Vai passar tudo isso, né? Então, acho que isso é muito bacana. Eu tenho um episódio, talvez tenha sido a mudança mais complexa que eu vivi, né? Eu saí da Colômbia pro México, meus filhos eram adolescentes, né? E engraçado como as pessoas são diferentes e reagem de maneira diferente também, né? Minha filha ficou chorando 4 meses, do dia que eu comentei até o dia que a gente foi embora. E meu filho ligou o botão do foda-se, né? Falou, cara, não é comigo. Não é comigo. Faltava uma semana pra gente mudar, o quarto dele tava intacto. Né? E ele teve um probleminha, ele teve uma paralisia, ele teve a paralisia de Bell, né? Que você fica com um lado da cara dormente, né? E na leitura que a gente teve foi que aquilo lá foi medo, porque o medo paralisa. Você falou de paralisar, né? O medo paralisa. E eu tive um momento de muita conexão com ele que eu comentei com ele. Eu falei, tá indo pro México, né? Eu falei, João, cara, você precisa falar das coisas, porque eu também tô com medo. Né? A gente tá indo pra outra empresa, eu tava na época que eu tava saindo da Natura pra Avon, né? Outra empresa, outra cultura, mas é a gente, né? Somos nós 4 de novo. Né? Conta comigo. Então, quando você desmistifica isso também e traz sua fragilidade, a fragilidade conecta. Viva intensamente, sabe como vêm momentos difíceis e se cuida. Isso é importante. Show, hein? Muito bom. Então assim a gente conclui mais um episódio, Lemos. Foi fantástico ter você aqui. Obrigado, Lemos. Foi incrível. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Afirma. Se você gostou da conversa, segue o canal no seu tocador predileto, comenta, compartilha, senta o dedo no botão do like e fique ligado nos próximos episódios. O Afirma é uma produção do Estúdio 1338, a direção geral do Maurício de Paula, trabalhos técnicos Camila Guiar e Diego Notanicola. Até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio, pessoal.